Olá, bem-vindos ao Papo de Visão. E o papo que eu vou dar hoje é sobre depressão. Coisas que eu não faço por medo de pegar depressão. Esse foi um vídeo que viralizou no TikTok, no Instagram, e eu trouxe ele aqui pra vocês. Mas duas coisas muito importantes. Primeiro, eu sei que depressão não é algo que se pega, é tipo uma gripe, tá? Eu usei esse termo pra ficar mais divertido, mais engraçado, mais leve, porque eu não gosto de falar de depressão de um jeito pesado, porque às vezes a pessoa já tá triste. Aí você vai lá e já fala de um negócio pesado de uma maneira pesada, fica tudo pior. Não gosto. Segundo, eu sou uma pessoa que tem depressão crônica. Então, de depressão eu entendo, mas no lugar de paciente, tá? Sempre que vocês me veem falando de depressão aqui, de saúde mental, porque eu vou falar bastante disso, é sempre no lugar de paciente, nunca de um profissional, tá? Então, se você tem depressão ou ansiedade ou qualquer uma das coisas que eu vier falar aqui, ou se você acha que tem, procure sempre um profissional. Por ter depressão crônica, vocês imaginam, né? Nasci com depressão, muito provavelmente vou morrer com depressão. Então eu já tive vários episódios de depressão maior, que é aquela depressão mais conhecida por todo mundo, onde você não consegue comer, tomar banho, sair da cama, fica no quarto escuro, só chorando o dia inteiro. Eu já passei por vários períodos da minha vida dessa forma e eu não quero voltar nunca mais. Um PS, eu estou há 3 anos sem tomar antidepressivo. Então, para eu conseguir me manter com depressão, sem tomar antidepressivo, controlada, tem alguns truques, algumas coisas que eu faço. Vamos lá. Primeiro, é um dos pilares, um dos maiores pilares para eu conseguir me manter sem antidepressivo, é a alimentação. Se a minha alimentação desanda, é fato que eu vou pegar uma depressão. Se eu passo vários dias me alimentando super mal, sabe, comendo só miojo, nuggets e suco de pozinho, sabe? Ou comendo só pão com salame ou só lanche. Se eu fico muitos dias assim, é fato que a minha saúde mental vai piorando gradativamente. Às vezes eu não tava nem mal, mas se eu começo a me alimentar muito mal, a minha depressão, ela vem, eu pego ela de, ó. Então, se eu já tô assim vários dias seguidos me alimentando muito mal, eu falo, opa, deixa eu fazer aqui um pratinho de frango grelhado com salada, deixa eu comer uma coisa aqui saudável, deixa eu equilibrar, senão eu vou pegar a depressão. O segundo é um dos mais difíceis, que é ficar ruminando pensamentos ruins. Nossa, gente, isso faz pegar uma depressão, porque parece que a nossa mente, ela faz uma armadilha contra nós mesmos. A gente tá meio mal ali, ao invés dela pensar em coisas boas, ela vai querer pensar em coisas ruins, que é pra te deixar mais em depressão e virar aquela bola de neve, sabe? Mas são pensamentos ruins mesmo, sabe? Tipo, besteira, e se minha mãe morrer? Sabe? E se eu perder meu emprego e tiver que parar debaixo da ponte? Se eu pegar a minha amiga na cama com o meu marido? Tipo, eu não tenho nem marido, nem ficante eu tenho. Quem dirá amiga? Sabe? Tipo, a cabeça. Se não tem nada pra ela pensar de ruim, ela inventa. E toda vez que aparece esse tipo de pensamento na minha mente, eu jogo pro lado. Tem um termo muito legal na meditação, não sei se vocês meditam, se vocês já meditaram, que chama Fishing the Meditation. Entendeu? Que chama pescar a meditação. Então, que é mais ou menos assim, você tá lá meditando e 1 hora você consegue. Entendeu? Não é que você senta e você já medita. Você está meditando e 1 hora você consegue pescar a meditação. Quando você menos percebe, você meditou. É a mesma coisa com os pensamentos, entendeu? Se você tá lá ruminando pensamentos ruins, daqui a pouco você, ó, pescou. Mas pescou o quê? A depressão. É a mesma coisa para os pensamentos bons. Toda vez que vem um pensamento ruim, você vai lá, joga ele pro lado. Joga ele pro lado. Pense em outra coisa. Não fica, ai não, que droga, eu tô tendo outro pensamento ruim. Não. O pensamento ruim veio, você para e pense em outra coisa. Entendeu? Muda o foco, muda o direcionamento. Quanto mais você vai treinando, a sua mente vai ficando mais forte, tipo um músculo. Os pensamentos ruins, eles param de vir com tanta frequência. Fica a dica. Pegar problemas dos outros pra mim. No. Às vezes a gente tá muito triste e a gente, assim, a gente só quer fugir daquela tristeza, daquela situação, a gente quer que aquilo acabe. E qual que é a maneira que a gente muitas vezes encontra pegando o problema das pessoas pra gente? Porque subconscientemente a gente pensa, se eu pegar o problema daquela pessoa pra mim, o meu problema vai sumir, ou o meu problema vai diminuir. Ou tipo, o problema daquela pessoa é muito maior, muito mais grave que o meu, vou cuidar do dela e vou deixar o meu de lado.
achando que cuidando do problema da pessoa, o seu vai sumir. Você tinha um problema, você começou a cuidar do problema da outra pessoa, agora você tem 2 problemas. Eles não substituem, só soma. Problemas só se somam, entendeu? E o que acontece de pior? Quando você vai cuidar do problema da pessoa, você pega ele pra você como se fosse seu, você se desgasta emocionalmente. Então, quando você solucionar, entre aspas, porque eu não acho que se solucione o problema da outra pessoa, você vai voltar pro seu, porque ele não vai ter sumido, e você simplesmente vai estar completamente fragilizada. Você não vai ter saúde mental o suficiente para cuidar do seu problema. Então, se o seu problema era pequenininho, ele se tornou desse tamanho. Por quê? Porque você não tá forte mentalmente para resolver o seu próprio BO. Além de que, muitas das vezes, na maioria das vezes, os problemas das pessoas só ela podem resolver. Mesmo que o problema dela seja falta de dinheiro e você der dinheiro para ela, ainda assim só ela pode resolver. Você vai pagar aquela dívida ali e ela vai fazer outra. Entendeu? Então, muitas vezes você nem vai ajudar a pessoa. Nem você e nem ela. Você só está o quê? Pegando uma belíssima de uma depressão. Outro, esse é mais prático, tá? Não deixar a casa suja e bagunçada. Porque quando a gente tá em depressão maior, a gente dá uma escorregada ali na higiene. Na higiene no geral. Higiene pessoal e da casa. Vocês podem ver que aquelas pessoas que têm... que são acumuladoras, elas geralmente têm um problema de saúde mental associado. Então, às vezes a minha casa tá até limpa, mas eu evito deixar ela bagunçada, sabe? Tipo, roupa espalhada, tênis espalhado, sabe? As coisas fora do lugar, porque isso bagunça a mente, isso faz pegar depressão. Uma coisa que eu gosto não, né? Uma coisa que eu faço muito é lavar a louça. Dá uma sensação boa quando eu acordo, olho pra pia e ela tá organizada. É uma coisa tipo, ok, o ambiente tá ok, eu posso trabalhar em cuidar só de mim, sabe? Então, deixar a casa suja, bagunçada. Além de que você organizar o ambiente te ajuda a organizar a mente. Eu sei, gente, que a gente não gosta de fazer faxina. A não ser que você seja aquela pessoa que tenha toque com organização. Mas ainda assim, fazer uma faxina, pegar um dia pra fazer uma faxina, dá uma sensação muito boa. Outra coisa que eu não faço por medo de pegar depressão. Ficar sem sair na rua, sem ver a luz do dia. Sabe? Às vezes a gente pega um final de semana que a gente não vai sair. Esse final de semana não quero sair, não tô me sentindo muito bem, ou tô sem grana, qualquer que seja o motivo. Não vou sair. Vou ficar em casa assistindo série e comendo porcaria o final de semana inteiro. Perigoso? Tá? Perigoso você ficar ali trancado no quarto ou na sala com a cortina fechada, só assistindo filme o dia inteiro, comendo porcaria, porque aí entra naquilo lá. Você ficar dias comendo coisa que não é bom e você ficar na escuridão sem ver a luz do dia, sem ver as pessoas, sabe? E nisso meu cachorro me ajudou muito, porque agora eu tenho que sair para passear com ele, não é mesmo? Então, isso acaba me forçando a sair na rua. Isso acaba entrando em mais uma coisa que eu não faço, que eu fiz por medo de pegar depressão, que foi adotar um cachorro, no meu caso, né? Mas ter um animal de estimação. Gente, isso me ajudou tanto. Porque, assim, além dele me fazer companhia, além dele ser fofo, bonitinho e tudo de bom, isso me traz uma responsabilidade com outra vida, sabe? Eu fico pensando, nossa, se eu entregar os pontos, se eu desandar tudo, e ele? E o Jorge, que é o nome do meu cachorro? O Jorge vai ficar desamparado? O Jorge vai ficar sem comida? O Jorge vai ficar sem cuidado? Tem momentos que eu acho que, tipo, que eu não mereço. Ah, eu vou ficar aqui nesse quarto mesmo, eu quero ficar no escuro, não vou tomar banho, eu não quero fazer mais nada da minha vida. Mas o Jorge não merece isso. Então eu me esforço pelo Jorge. Isso é muito bom, gente. Mudou a minha vida, melhorou muito a minha saúde mental desde que o Jorge entrou na minha vida. Ele dá trabalho? Ele dá umas dor de cabeça, uns perrengues quando ele fica doente? Sim, mas ainda assim, o benefício de ter um animal de estimação em casa, pra minha saúde mental, é muito maior do que se eu não tivesse. Outra coisa que eu não faço por medo de pegar depressão, é não cuidar da minha aparência. Porque a gente sabe, né, que a primeira coisa que desanda ali é a aparência. Mas eu não deixo a peteca cair. Se eu não quero, tipo, lavar o meu cabelo, pelo menos eu prendo, deixo organizadinho. Eu evito ficar de pijama em casa, eu coloco pelo menos uma roupinha, assim, de ficar em casa. Eu me ajeito, porque às vezes a gente passa, nem sempre é na frente de um espelho. A gente vê o nosso reflexo
na janela, na televisão, no micro-ondas. E se a gente ficar vendo a nossa imagem por milésimos de segundo que seja mal, isso vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro de que a gente está mal. Mas o lado bom é que o contrário também acontece. Se a gente está se sentindo mal, mas a gente está minimamente organizado, limpo, tá? Dente escovado, aparência organizada, a gente começa a ver a nossa imagem ali por milésimos de segundo, ou se olhando no espelho de fato, e manda uma mensagem pro cérebro de, ó, então você não tá tão mal assim. Você não tá tão mal quanto você pensa. Tipo, ó, sua imagem, você tá vendo? Então, essa é uma coisa que eu sempre me preocupo. Eu não deixo a peteca cair. Eu não deixo de me arrumar, eu não deixo de tomar banho, eu não deixo de passar perfume, de desodorante. Eu não deixo de fazer isso. Porque, enfim, para mandar a mensagem correta pro meu cérebro e eu não pegar uma depressão. Outro pilar gigantesco da minha saúde mental e de conseguir me manter sem antidepressivo é atividade física, gente. Se eu deixar de fazer atividade física, é fato que eu vou pegar uma depressão da braba. Mas assim, quando eu falo atividade física, às vezes a pessoa pensa que é fazer musculação, fazer crossfit, tipo algo que demanda dinheiro, tempo, muito esforço. Mas não, gente, é uma caminhada. Gente, caminhar é de graça. Você bota um chinelo, se você não tem você bota qualquer calçado e sai pra rua caminhar. Isso é outra coisa que o Jorge, o meu cachorro, me ajudou demais. Porque eu tenho que passear com ele. Então isso já me obriga a 3 coisas. A cuidar de outro ser, a ver a luz do dia e a caminhar. Então mesmo quando, tipo, hoje eu não consigo ir pra academia, hoje eu tô me sentindo muito mal, hoje eu não quero, eu sei que caminhar na rua eu vou, por pelo menos 10 minutos ali pra passear com ele. Gente, isso é essencial, porque assim, no meu caso, eu tenho depressão crônica. Então, o meu corpo, ele não produz aqueles hormônios da felicidade em uma quantidade suficiente pra me manter num padrão normal de saúde mental, ok? Explicando assim, mal e porcamente, tá? Então, eu preciso produzir esses hormônios de maneira natural. Existem 2 formas de produzir esse hormônio da felicidade. Ou você toma medicamento, ou você produz ele de maneira natural. A maneira de produzir ele de maneira natural é com atividade física. Quanto mais puxada for a atividade física, você vai produzir mais, obviamente, né? Mas pelo menos sair na rua e caminhar, tá? Pelo menos sair na rua e caminhar. Confia em mim. Se você não fizer isso, você vai pegar uma depressão. Agora eu vou citar coisas que eu não faço por medo de pegar depressão, que são mais subjetivas, tá? Manter relações unilaterais. Sabe? Aquela amiga que te odeia, aquele namorado que te odeia, que só te trata mal. Sabe esse tipo de relação? Gente, você quer pegar uma depressão? É só você manter relações unilaterais. Onde só você é amiga, onde só você ama, onde só você cuida, onde só você se esforça. Isso manda uma mensagem pro cérebro que você não é boa o suficiente. Você vai pegar uma depressão se você continuar se mantendo em relações assim. Juro, eu te prometo que é muito melhor você ficar sozinha do que nesse tipo de relação. Muitas vezes eu sei que a gente mantém, eu já mantive muita relação assim, por isso que eu tô falando que eu sei por causa própria, porque que isso faz pegar depressão. Mas acredita em mim, mesmo que você fique sozinha, sem ninguém, ainda assim vai ser melhor para sua saúde mental do que você manter relações unilaterais. É óbvio que o ideal é você nutrir relações que são via de mão dupla, ok? Onde você dá e você recebe. Onde você é amiga, mas também a pessoa é sua amiga, entendeu? Relações bilaterais, né, são mais saudáveis. Mas se você, por enquanto, não tem, corta as que são unilaterais. Porque se você ainda não está com uma depressão, você vai pegar depressão se você continuar mantendo esse tipo de relação. Acredita em mim. Outra coisa que eu não faço mais por medo de pegar depressão, porque eu já peguei fazendo isso, é consumir muito conteúdo good vibe, gente. Seguir muito influenciador good vibe também, isso faz pegar depressão. Por quê? Vou explicar. É óbvio que muitas vezes não é essa a intenção, mas o que eles acabam fazendo? Invalidando os problemas das pessoas. Ai, você tá aí triste porque você perdeu o emprego. Ah, mas tem gente que perdeu a perna. Tem gente que perdeu a família inteira no acidente. Entendeu? Só que assim, não é porque existem problemas piores que os seus não são grandes. É o que eu sempre falo. A mandioca, ela é muito pequena em relação
a grande imensidão do universo, mas uma mandioca no seu cu vai incomodar. Então eles acabam sempre invalidando os problemas das pessoas. Eu não gosto disso, eu não acho isso legal. Porque você não vai deixar de sentir o que você sente, você não vai deixar de ter o problema que você tem só porque uma pessoa falou que ele não é importante o suficiente pra você se preocupar, entende? Quem decide se um problema é importante o suficiente pra você se preocupar é você. E também, eu vou ser bem sincera aqui, se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque você gostou do que eu tô falando. Eu acho esse pessoal good vibes de um egocentrismo gigantesco, porque assim, o seu problema, irrelevante e insignificante, você não deve se preocupar, mas os problemas deles não. Se eles ficam tristes ou com algum problema, o deles é sempre importante. O das pessoas que não é grande o suficiente, mas o deles sempre são. Engraçado, né? E agora, por outro lado, outra coisa que eu também não faço por medo de pegar depressão é se cercar do total oposto. Aquela pessoa que sempre reclama de tudo. Aquela pessoa que tudo tá ruim. E ela acaba fazendo você de lixeira emocional. A pessoa que, se você colocar ela num paraíso, ela vai procurar motivo pra reclamar. Isso daí, gente, faz você acabar pegando uma depressão. Porque assim, muito provavelmente essa pessoa, ela é uma pessoa infeliz, tá? Então você acaba pegando a depressão dela. Porque você fica ouvindo aquilo, você passa a enxergar o mundo pelos olhos dessa pessoa. Isso é muito perigoso. Outra coisa também, são pessoas que reclamam de tudo e de todos de um jeito engraçado. Não é porque ela tá falando isso de uma maneira engraçada ou tá falando isso rindo que isso não é ruim, sabe? E eu tinha muito esse problema, tenho muito esse problema, porque eu sou uma pessoa meio que, na vida real, assim, né? No offline, naturalmente engraçada. Então, o humor depressivo, gente, o humor depressivo, ele é sem igual. Vários humoristas famosíssimos, riquíssimos, reconhecidíssimos têm depressão. Porque o humor depressivo, ele é de ponta. Eu tenho que assumir isso. Então, muitas vezes eu acabo reclamando ou falando dos outros de uma maneira engraçada. E quando eu falo algo assim e a pessoa ri, automaticamente você tá falando junto. Entendeu? Então eu vou trazer aqui também, né? Porque eu não sou nenhum alecrim dourado, obviamente, eu tenho ali minhas questões. Mas ainda assim, cuidado em se cercar de pessoas que só veem o lado ruim de tudo. Porque quando você estiver bem, essa pessoa não vai ficar muito feliz. Pode confiar em mim. Ela quer todo mundo triste com ela. Bom, gente, já falei demais. Esse episódio ficou bem maior do que o primeiro. Eu poderia ficar falando disso, ó. Pode ter, esse vídeo vai poder ter parte 2, parte 3, mas eu volto aqui falar. Esse é o meu segundo episódio de podcast. Tem muita coisa que eu vou melhorar, tem muita coisa que eu vou aprender, mas se você chegou até aqui, comenta um sorvetinho aqui nos comentários para eu saber se alguém chegou até o final desse vídeo. E se você tiver uma dica do que eu posso melhorar ou de temas que você quer que eu traga aqui, comenta que eu vou trazer com todo prazer, certo? Beijo, fique em paz.